Irmãos, eu primeiramente agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do Senhor. É um privilégio muito grande para nós pecadores termos essa oportunidade. Agradeço ao pastor Davi pelo convite que proporcionou essa minha vinda aqui. Já estive aqui, nós fomos muito bem recebidos. Agradeço por isso também. E estar entre irmãos é uma alegria muito grande para nós que somos cristãos. O pastor me falou que o tema dessa semana é a palavra aliança. Os irmãos podem se sentar. O tema é o poder da aliança com Deus. Nós temos que ter muito cuidado para nunca aliançar com o maligno, porque o maligno não tem nada de bom para oferecer. Mas com Deus nós podemos fazer aliança. Ele quer aliançar conosco. Ele é o Deus de aliança, Ele é o Deus de promessas. E é Ele que busca o homem para fazer as alianças, sempre visando o bem, o propósito. Então nós agradecemos a Deus por essa aliança que é a Bíblia Sagrada. Nela contém duas alianças, o Antigo e o Novo Testamento, que é a antiga aliança, que era com o povo de Israel, e a nova aliança, que é de Jesus com cada um de nós individualmente. Essa aliança gera responsabilidades. Nós não podemos nos acomodar como cristãos e achar que podemos viver de qualquer maneira. Não. Nós temos que seguir o nosso manual de instruções, que é a Bíblia Sagrada. Na palavra de Deus, eu olhei por curiosidade, a palavra aliança aparece 299 vezes de capa a capa. Então a gente pode perceber o tanto que Deus prioriza e valoriza essas alianças. Agora, essa aliança funciona da parte de Deus sempre, agora da nossa parte nem sempre. Isso nós podemos ver no livro sagrado, quantas alianças desfeitas, quantas promessas que caíram por terra, porque o povo não cumpriu a sua parte, porque Deus é fiel e não muda. Nós é que somos falhos, porque somos humanos e nós erramos, mesmo recebendo tanto de Deus, tantas bênçãos todos os dias. Quando a gente fala em aliança, a gente lembra também desta aliança, a aliança do casamento, a aliança do compromisso, que também gera responsabilidades. No meu tempo de juventude, quando a gente via alguém que a gente agradasse, a primeira coisa que a gente fazia era olhar a mão para ver se era casado. Infelizmente, tinha alguns que colocavam aliança no bolso, enganavam, né? Mas isso aí é gente que não tem, que não faz pacto de bem, de amor com Deus, que vivem de maneira errada. Mas normalmente aliança significa compromisso. E nós temos que honrar essa aliança. Não esse pedaço de ouro, mas aquela aliança que nós fazemos no nosso coração. Aquela aliança de respeito, aquela aliança de compromisso, de amor, dentro dos nossos princípios, né? Ligados a Deus, porque nós temos que ser fiéis aos nossos cônjuges. Mas a aliança com Deus, ela é muito mais sublime, é uma aliança muito mais importante, é uma excelente aliança. E nós temos que estar sempre atentos para saber, estamos cumprindo a nossa parte? O que temos feito? Por que não temos recebido muitas bênçãos? Bênçãos que estamos esperando e nunca acontecem. Como que está a minha vida com Deus? Eu estou fazendo a minha parte? Na Bíblia tem vários concertos. Desde o início, Deus fez concerto com o homem. Tudo com vistas à salvação da humanidade. Porque Deus não quer que nenhum de nós se perca. E nós temos fé que nós iremos para a nossa Canaã, né? A nossa Canaã celestial, e um dia estaremos na presença do Deus vivo. Amém, igreja? Amém. O primeiro concerto na Bíblia foi feito com Adão. Por quê? Porque o Senhor deu o paraíso para que o
casal, Adão e Eva, habitassem. E lá tinha tudo de bom, tudo de lindo, tudo de maravilhoso. Comidas, né? Comidas que eu digo são as plantas, né? Que tinham frutas maravilhosas. Mas Deus fez um pacto. Olha, vocês podem comer todas as frutas, mas da árvore da ciência do bem e do mal não é permitido comer. Mas como eles tinham livre-arbítrio, eles tinham liberdade de escolha, eles escolheram pecar. E aí, a morte que não estava, né, programada para a nossa vida, o sofrimento que não estava programado para a nossa vida, entrou no mundo. Aí, Deus se irou, porque Ele foi completamente desrespeitado por aqueles que Ele amou, por aqueles que Ele fez e deu tudo de bom. E nós não somos diferentes. Quantas vezes Deus está nos agraciando com tantos bens e nós estamos flertando com o pecado, praticando o pecado. Então e esse pecado faz separação do homem com Deus. Foi o que aconteceu com Adão e Eva, foram expulsos do paraíso. Então a aliança exige responsabilidade. A segunda aliança foi com Noé. Houve um dilúvio porque havia iniquidade na terra. Aí o Senhor quis dizimar. E Noé e sua família, em 8 pessoas, foi separado. Porque nós, para sair do pecado, nós temos que estar separados. E eles foram separados do resto da humanidade. E essa humanidade foi atingida pela água e toda pereceu. Mas Noé e sua família, que era um homem justo e que atendeu o pronto chamado de Deus ao construir a arca, da maneira que Deus estabeleceu, sem errar em nenhum detalhe. Ele foi agraciado, porque ele cumpriu a parte dele. Aí Deus também, nesse pacto, Ele deu um sinal no céu sobre as nuvens, que é aquele arco-íris que de vez em quando aparece. Quando olhamos para o arco, nós sabemos que Deus não vai dizimar a terra, não vai ferir a terra com água mais. Nós temos inundações, porque o próprio homem, por causa da ecologia, ele ofende as coisas de Deus, e aí vem essas inundações. Mas dilúvio nunca mais, porque é uma promessa de Deus, é um pacto de Deus com o homem, e nós louvamos a Deus e agradecemos por isso. Também Abraão, Deus fez um pacto com Abraão. E como parte dessa aliança, porque a palavra aliança significa pacto, significa conserto, significa ajuste. Então, é para acertar, é para equilibrar a nossa vida. Então, com Abraão, como parte dessa aliança, ele prometeu e cumpriu que seria uma grande descendência, seria incontável a descendência de Abraão. E a terra de Canaã estava assegurada para os seus descendentes. E por Abraão, através de Abraão, todas as raças seriam abençoadas. E quando veio Isaac, também foi reforçado esse pacto. Também a semente seria multiplicada como estrelas do céu. Era a mesma promessa de Abraão que estava se cumprindo com Isaac. E todas as famílias da terra seriam também benditas. E Deus ainda acrescentou mais: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. E eu digo para a igreja, não temas, porque o Senhor é conosco. Essa mesma promessa feita para Isaac, ela está vigindo até hoje. Deus está conosco. Então vamos fazer a nossa parte nesse pacto de amor, esse pacto de misericórdia que Deus fez, essa aliança maravilhosa que Deus fez com toda a humanidade. Esse pacto estendeu, essa aliança se estendeu a Jacó. E ele disse: eu sou o Deus de Isaac. Essa terra está garantida para vocês. Essa terra onde você está deitado, essa terra vai pertencer à sua descendência. E realmente as promessas de Deus, quando há cumprimento do outro lado, porque para existir pacto tem que haver o outro lado. Quando existe esse outro lado que cumpre, ele realiza. Mas precisa que haja fé e obediência. Fé sem obediência não resolve. Não adianta eu dizer que tenho fé, mas se essa fé ela não é demonstrada através da obediência aos mandamentos, aos estatutos e aos juízos de Deus,
Não é uma obrigação legal, é uma obediência por amor. Porque o bom filho que ama seu pai, ele obedece e ele tem prazer em obedecer, porque ele sabe que ele alegra o coração do seu pai. Deus também fez pacto com os israelitas. Depois de 3 meses da saída do povo do Egito, Deus falou através de Moisés e relembrou todo aquele conceito que ele fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Disse: a Canaã está garantida para vocês, mas vocês precisam ter um único Deus como Deus Altíssimo, e vocês têm que obedecer. E nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Quantos tombaram no deserto por pura desobediência? Quantos não foram os problemas, as maldições que aconteceram? Porque esse pacto foi quebrado. Nunca Deus quebra o pacto. Esse pacto sempre é quebrado pelo povo, pelas pessoas. Porque o Senhor não muda e Ele é fiel. E Ele é fiel consigo mesmo, porque Ele não pode contradizer a si mesmo. Por isso que as promessas dEle, Ele não deixa cair por terra. Elas são cumpridas no seu tempo e de acordo com a sua santíssima vontade. Ele também fez um pacto nas planícies de Moabe. Depois de 39 anos de peregrinação, quando faltava um ano para eles adentrarem, tomarem posse da terra prometida, aí ele tornou a recordar todas as normas, tudo que tinha no concerto, que fazia parte do concerto, para que eles pudessem se reforçar espiritualmente. Porque aquele povo que estava ali foi um povo que nasceu no deserto. Porque todos os outros tombaram por desobediência, outros por idade, né? Inclusive Moisés já não estava entre eles. Só Josué e Caleb estavam ali. Como eles eram nascidos no deserto, Deus fez questão de reavivar e renovar aquele pacto com eles, para que eles sentissem força a hora que eles tivessem que enfrentar aquela nova terra, cheio de surpresa, cheio de inimigos, cheio de gigantes. Então eles estavam temerosos, mas o Senhor lança fora o medo quando nós cremos. Então por isso que Ele fez questão de reavivar tudo que tinha sido aprendido. Deus também fez pacto, fez aliança com Davi, para garantir que o reinado passaria ao seu descendente, como de fato passou a Salomão. E Salomão, porque Davi era um homem de guerra, um homem de sangue, ele escolheu o seu filho Salomão para herder a sua casa. Porque Davi tinha casa, mas Deus ainda não tinha. Mas acontece que tudo foi cumprido. Davi, ele como era um homem que tinha humildade em sua alma, ele fez questão de juntar todo o material, tudo, para que o seu filho levantasse a sua casa. E tudo aconteceu dessa maneira. Agora nós estamos na nova aliança com Cristo. Então nós temos que estar sempre na presença de Deus, observando os seus estatutos e juízos, os seus mandamentos. Para nós é difícil, é impossível, porque nós somos humanos e falhos. Desde Adão e Eva, nós trazemos em nós essa vontade de pecar. Só com Deus, quando nos convertemos, que o Espírito Santo se aposta de nós, que Ele está dentro de nós, é que nós perdemos essa vontade de pecar. E quando pecamos porque nós somos falhos, o Espírito Santo fala conosco e nós nos arrependemos, como Davi fazia. Ele não estava livre do pecado, mas ele arrependia amargamente, e o Senhor voltava com ele na maior alegria, porque sabia que ele estava sendo fiel, porque Deus quer que nós andemos nos seus caminhos. Amém, igreja? Amém. O concerto com os pais, Abraão, Isaac, Jacó, ele foi invalidado pelo pecado, pelas transgressões. E Deus disse o seguinte: o concerto com os pais foi invalidado, apesar de os ter desposado. Olha a palavra que Deus usa, desposado. Ele se sente um esposo do povo de Deus. Ele se sente um esposo. O esposo cuida, o esposo trata, o esposo preocupa, o esposo se ocupa da esposa. Então essa palavra desposado é muito significativa, que nós vemos
Em que conta Deus nos tem? Ele nos tem numa conta excelente. Ele nos ama, mesmo nós não merecendo. Ele nos ama verdadeiramente. Às vezes a pessoa pensa que salva por obras. Há religiões que confiam nas obras. Nós não confiamos nas obras, porque se nós não tivermos a fé que gera essas obras são obras vãs, que não valem nada. Nós temos que estar na presença de Deus com o coração inteiro, com o coração disponível, porque o Senhor, Ele quer fazer uma mudança em nossa vida, Ele quer nos transformar, Ele quer nos tirar do domínio do pecado e quer nos colocar em lugares altos, em lugares protegidos. Oh, que o Senhor Deus continue abençoando essa igreja, nossas famílias, para que nós possamos estar sempre confiando no Senhor e que essas obras sejam resultado de nossa fé, porque nós não vamos ser salvos pelas obras, mas pela graça do Senhor Jesus, que nos tirou do Egito espiritual, quando nós éramos dominados pelo pecado. O princípio de uma aliança com Deus, lá em Êxodo 19, 5, 6 e 8, trata, ainda no Monte Sinai, antes dos 10 mandamentos, trata desse assunto, que nós somos a propriedade exclusiva de Deus, nós somos o povo especial dentre os povos. Olha, gente, nós olharmos o número de cristãos, de pessoas que já devotam sua vida a Deus, é um número muito pequeno, mas para o Senhor, esse povo é um povo escolhido, é um povo especial. Nós somos as pessoas que Deus escolheu. Ele escolheu para tirar dessa escravidão, dessa servidão. E Ele tem sido fiel a nós, porque nós temos quantas coisas que fazíamos, que fizemos, que não fazemos mais. Porque o Espírito Santo está falando em nosso coração, está falando em nossa consciência, em nossa mente. Glória a Deus. Se alguém tiver com a Bíblia aberta e puder ler 1 Pedro 2, 9, eu pediria que lesse. 1 Pedro 2, 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, não santo, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora a receberam. É um privilégio muito grande para nós sermos o povo escolhido de Deus, esse povo separado, porque na verdade nós não merecemos, porque os méritos não são nossos, os méritos são todos de Cristo. Então é pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, que nós somos essa geração eleita, esse sacerdócio real. E louvado seja Deus por isso. Eu quero dar um exemplo aqui para a igreja de um pastor dos Estados Unidos, o nome dele é Ray Stedman. Esse pastor, ele pregava na Califórnia. Um dia ele chega na igreja para pregar, tinha um bêbado sentado nas escadarias da igreja. E ele viu o bêbado ali, chamou para ele entrar, para ele escutar a palavra de Deus. Ele falou que não ia entrar de jeito nenhum. O pastor insistiu. E depois ele resolveu entrar. E num dado momento do culto, o pastor disse assim: irmãos, alguém que teve pecados graves, que pecou contra Deus, e que teve praticado adultério, cometido crimes, que já tiveram vícios, e que ofenderam muito a Deus, que levantem as suas mãos. E a igreja toda levantou as mãos. E ele ficou assim, intrigado com aquela situação. Depois terminou o culto, o pastor que chegou perto dele e disse assim: você gostou do culto? Ele disse: gostei muito, porque eu vi que esse povo aqui é dos meus. Aí o pastor Ray disse para ele: não, eles não são dos seus, eles são de Jesus, porque eles são transformados. Oh, Deus.
Então é isso que aconteceu conosco. Praticamos pecados. Quantos pecados praticamos que hoje não praticamos mais? Porque o Senhor nos transformou. E aqueles pecados, eles são esquecidos por Deus. Claro que não é esse esquecimento como o nosso. É porque Deus jamais vai nos arguir quanto a esses pecados. Porque eles, para Deus, eles estão acabados. Eles extinguiram. Porque Deus quer agora renovar nosso coração todos os dias. Que nós possamos estar sempre contando com essa misericórdia de Deus por sermos pecadores. Podemos contar sempre com Deus? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos. Se nós estamos dentro da aliança, que essa aliança não é um poder humano, é o poder de Deus. Nós podemos contar sempre com Deus. Muita gente fala assim: ah, todo mundo é filho de Deus. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Nós somos aquela geração adquirida. Nós somos, porque o Senhor Jesus veio para o seu povo, para a nação judaica. Mas os seus não receberam. E aí nós, os gentios, nós fomos adotados como filhos. Então hoje nós somos o Israel de Deus. Essa nação santa, povo escolhido, sacerdócio santo. Eu quero também contar um outro exemplo sobre contar com Deus. Tinha um pastor também, esse caso também aconteceu nos Estados Unidos. Ele foi traído por um irmão da igreja, muito querido, e ele ficou muito aborrecido com aquilo, muito triste mesmo com aquilo. E ele foi lá tratar com o irmão. Ô irmão, mas não é possível, eu achei que podia contar com você, e na hora que eu mais precisei, você não me socorreu, não me ajudou. Ele disse assim: mas que dia que eu falei que você podia contar comigo? Olha que resposta, gente, mais triste. Eu nunca falei com você, você contou comigo porque você quis. Aí nós pensamos, como o ser humano é falho, né? Dentro de uma igreja, pessoa que ouve todos os dias a palavra de Deus e reage dessa maneira. Quando deveria um socorrer ao outro, como o irmão falou aqui, um dando força para o outro, conforme a vontade de Deus. Mas com Deus, nós, nação eleita, povo escolhido, debaixo dessa aliança com o Senhor, dentro dessa aliança com o Senhor, nós podemos contar com Deus. Agora, a aliança pressupõe relacionamento. Ah, eu estou aliado com alguém, mas eu não sei nada daquela pessoa, eu não convivo com ela. Não existe aliança sem relacionamento. Se eu sou casada, eu vivo com o meu marido, nós dividimos as mesmas coisas, nós dividimos problemas, nós encontramos juntos soluções. Que a vida de casal tem seus altos e baixos, porque problemas existem, dificuldades, são duas pessoas que vieram de lares diferentes, culturas diferentes talvez. Então tem os acertos, isso é normal. Mas então temos que viver juntos para nos relacionar. E com isso a confiança aumenta o amor. À medida que o casal vai resolvendo os seus desenlaces, eles vão se amando cada vez mais e também se conhecendo cada vez mais. Então, como que pode haver aliança se não há relacionamento? Então, nós temos que cuidar desse relacionamento e evitar ao máximo o pecado, pedindo o apoio do Espírito Santo, porque o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Nós éramos do Egito espiritual, escravos do pecado. E como aquele povo que saiu do Egito e foi para Canaã, nós também visamos a Canaã celestial. Oh, Deus. Que é uma promessa de Deus para os que creem e para os que perseverarem até o fim, que receberão a coroa da justiça. Oh Senhor Deus, que essa coroa, Senhor Deus, que está nos garantindo, porque graças a Deus estamos salvos no Senhor Jesus. Ele nos salvou e nós agradecemos a Deus todos os dias por isso. Porque hoje, Senhor Deus, nós sabemos que futuramente nós estaremos, Senhor Deus, com o Senhor na glória. E o Senhor vem, se a gente pega a Bíblia de capa a capa, o Senhor vem
de aliança em aliança, sendo fiel a todos nós. Porque o que Deus visa com a aliança é a restauração, é a salvação. E Deus sempre acha uma saída, sempre acha um caminho, sempre acha um modo de nos resgatar, de reconciliar conosco. Porque o Senhor nos ama de maneira que nós não conseguimos imaginar. Porque o amor de Deus é tão profundo que não existe uma palavra que possa definir o amor do Senhor por nós. Desde o Éden, quando o demônio levou Adão e Eva ao pecado, Deus tem cuidado de nós e tem nos ajudado a preservar no caminho certo. Inclusive em Gênesis 3,15 diz o seguinte: depois que houve o pecado, e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Pelo seguinte, porque Jesus, ao final, vai esmagar a cabeça da serpente. Ele será destruído completamente. O que é um ferimento no calcanhar diante de uma cabeça esmagada? Nós podemos viver sem os pés, jamais poderemos viver sem a cabeça. Onde está a mente, o pensamento, onde estão esses órgãos também vitais para a nossa vida, né? A boca, os olhos. Ô Senhor Deus, obrigado, Senhor, que o Senhor nos fez perfeitos, de acordo com a sua visão, Senhor Deus. Porque nós somos seus filhos, e o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado do nosso físico, tem cuidado da nossa casa, da nossa vida e da vida de nossos filhos. Amém, igreja? Glória! Então a inimizade de Satanás com a igreja, ela já vem desde o princípio. Mas nós temos Cristo que batalha por nós. Glória a Deus! Ele que batalha as nossas lutas. É Ele que luta por nós, porque nós não temos força, mas Ele nos dá condição. Ele nos prepara, Ele nos sustenta com a destra da sua justiça. Então o pecado entrou no mundo, entrou a morte moral, porque Adão e Eva, quando pecaram, eles sentiram muita tristeza, uma infinita tristeza. Moralmente eles ficaram arrasados. A morte espiritual é aquela morte que nos separa quando nós pecamos. A primeira coisa que sentimos é o afastamento de Deus. Por isso que nós arrependemos, porque o Espírito Santo fala no coração dos seus filhos. E depois vem a morte física, que o Senhor não nos fez para morrer, mas através do pecado a morte entrou neste mundo, infelizmente. Mas aí vem João 3,16. Vamos falar todo mundo junto? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Como é bom a gente viver em aliança com o Senhor. Como é bom saber que Cristo está na nossa vida, que nós vivemos com Ele. Oh Senhor Deus, como é bom escutar Deus falando no nosso coração e obedecer e alegrar o coração de nosso Pai. Quando nós casamos, que nós estamos unidos em aliança no coração, isso aqui é um sinal, né? É uma exteriorização do nosso compromisso. Quando estamos em aliança, nós temos que abrir mão de muita coisa. Abrimos mão da vida de solteiro, abrimos mão de certas preferências, de certos gostos, de certas coisas. Todos dois abrem mão para viver em harmonia, para viver bem, para criar os filhos num ambiente de equilíbrio, de tranquilidade. Então temos que viver bem e temos que viver mantendo essa aliança com um cordão de 3 dobras. E Jesus tem que ser convidado para estar no nosso casamento. E também quando nós estamos na aliança com Deus, nós também abrimos mão de muita coisa. Nós abrimos mão daquele caminho largo, aquele caminho fácil, que tem tudo que o mundo gosta. Nós temos que abrir mão, porque
coração, que aceitamos, que o Espírito Santo fala dentro de nós, nada disso nos faz falta. Mas se a pessoa acha que está com Deus, mas está buscando o mundo, está fazendo coisas que é o mundo que faz, não está fazendo a diferença dentro da igreja, não está fazendo a diferença dentro de sua família, está vivendo como quer, não está vivendo como Deus quer, aí ele está rompendo essa aliança, ele está quebrando a parte dele, que com Cristo é individual, que a nossa salvação é individual. Então nós temos que estar sempre atentos, pedindo sempre o socorro do Espírito Santo, para que ele toque no nosso coração, para que nós possamos cada vez pecar menos. Não somos perfeitos. O pecado sempre vai estar nos rondando, porque Satanás nos ronda. Mas com Deus, nós estamos alicerçados no poder. E aí nós somos fortes. Tudo posso naquele que me fortalece. Glória a Deus, Glória a Deus. Quem nos transforma, depois que nós nos convertemos, é o Espírito Santo de Deus. Ele muda. Às vezes a gente muda até a nossa aparência. Por quê? Porque a aparência é importante. É importante a aparência? É porque muitas vezes, quando nós estamos no mundo, nós vestimos de uma maneira totalmente errada, que não agrada a Deus. O nosso comportamento, os vícios, deformam uma pessoa. O seu semblante, não é aquele semblante tranquilo de uma pessoa que está com Deus, andando com Deus, e não está ligado a vícios. Então muda. O meu esposo tinha um colega que era viciado em bebida, e ele vendia coisas de casa. Todo mundo sabe como é que é a vida do alcoólatra. Chega num ponto que ele não tem mais serviço, ele não consegue mais serviço, e esse foi no fundo do poço. A aparência dele era de uma pessoa derrotada. E ele, um dia, alguém pregou para ele, porque sempre o Senhor vai oportunizar alguém para pregar. Pregou para ele, e esse homem converteu, e a aparência desse homem mudou. Não era aquele homem mais desleixado. Deus não olha se nós estamos com roupa cara, com roupa de marca. Não. Ele olha que nós estamos vestidos decentemente, que as nossas vestes nos identificam como filhos de Deus. Então até a nossa aparência muda. A gente fala assim, a roupa não faz o caráter. A roupa não faz o caráter. A roupa mostra o caráter, revela o caráter. Então que nossas roupas sejam de acordo, Senhor, que as pessoas que nos vejam possam dizer, aí vai o Filho de Deus. Então isso é fidelidade, porque Deus é fiel o tempo todo, e nós temos que ser fiéis nos mínimos detalhes. Agora eu pediria à igreja que curvasse a cabeça.